Despertei para o veganismo, mas moro com os meus pais. Como fazer? Esse vídeo é para você. Olá, eu sou Renata Cortella, sou médica e vou falar de um tema muito requisitado, que é essa questão de quando você desperta para o veganismo, mas seus pais não. E aí eles já bloqueiam essa ideia e fica todo aquele sofrimento, aquele estresse, acaba forçando a comer. Então, vamos conversar sobre alguns pontos importantes que pode ajudar nesse seu relacionamento, nessa conversa com eles, para que tenha clareza e melhore o bem-estar para todos os lados. Geralmente existem duas motivações que fazem os pais bloquearem essa ideia. Então existe a preocupação pela saúde, porque se tem essa ideia de que precisa de carne para sobreviver, porque é fonte de nutrientes, de proteína, de ferro, de leite para cálcio. Então existe essa ideia de que é essencial, mas com a ciência a gente já sabe que não, que a gente consegue tudo de origem vegetal. E eu vou falar até uns detalhes mais importantes de que essa alimentação, na verdade, ela é melhor, ela reduz, quando balanceada, assim como toda alimentação, ela reduz a incidência de doenças, vamos conversar um pouco mais sobre isso. E a segunda parte, geralmente, é a financeira. Então, é aquela preocupação que quando pensa em vegano, já imagina industrializados caríssimos banhados a ouro, quando na verdade a ideia é você pensar em comida de feira, que é a mais acessível. Então não tem que pensar em industrializado, tem que pensar em arroz, feijão, banana. Então existem esses dois pontos que geralmente acabam perturbando os pais. Então sejamos práticos para falar sobre esses temas. E aí eu sugiro que você escreva para ajudar a organizar os seus pensamentos, que você tenha um roteirinho, até na hora que você for conversar, colocar em alguns tópicos para te ajudar, assim como eu fiz aqui para criar essa aula, porque é um tema muito importante e ajuda pra gente permanecer ali na linha de raciocínio e não faz conversa de corredor, sabe? Ai mãe, vi um vídeo, tô querendo... Ai não, para de graça! Não! Primeira coisa é você mostrar como isso é importante pra você. Então, mãe, pai, enfim, quem estiver aí com você, que você precisa conversar pra seguir isso que você tá sentindo, chama pra conversar e realmente mostra a sua motivação pra isso. Lembra que o que você despertou pra consciência do meio ambiente, de como é essa produção animal e pra sua saúde, eles ainda não têm consciência de tudo isso. Todo o estudo que você tá fazendo, eles ainda não têm. Então é importante que você mostre alguns pontos, essas possibilidades para eles. Então deixe claro numa conversa a importância disso para você, que não é uma moda, que não é uma ideia, que não é graça, é realmente não, mãe, pai, enfim. É por isso, eu descobri que isso, eu também pensava que era assim, assim, assado, mas eu tô estudando que é isso. Então você precisa realmente estruturar, estudar. Vou passar algumas fontes aqui, deixar aqui na descrição, e é importante que você tenha também essa base, isso te fortalece, te dá segurança para falar com eles e com qualquer pessoa que seja sobre esse tema, sobre a sua motivação. Então, conversar sobre as suas motivações. E agora, vamos explicar também, falar um pouquinho sobre esses temas que são as principais razões de bloqueio dos pais, geralmente, né? Então, vamos falando um pouquinho sobre a parte de saúde. Essa alimentação que as pessoas têm, que não é a vegetariana, que é a padrão, ela está adoecendo as pessoas. Nossa, Rê, mas como assim? Exatamente. As doenças mais comuns, pressão alta, diabetes, obesidade, câncer, AVC, infarto, todas essas doenças têm relação com o estilo de vida, incluindo alimentação. O que você faz várias vezes ao dia, ao longo do dia? Alimentação. Então já é comprovado que essas escolhas alimentares estão propiciando o desenvolvimento dessas doenças, porque elas não aparecem. As doenças não brotam, elas são desenvolvidas ao longo do tempo. Ah, não, mas todo mundo na minha família tem, é genético. Não. Todo mundo na família tem os mesmos hábitos, tem uma alimentação gordurosa, rica em refinados, em multiprocessados, não faz atividade física, muitas vezes tem um consumo exagerado de álcool, e aí todo mundo por volta dos 40, 45, 50 anos começa a desenvolver pressão alta, diabetes,
e colesterol alto. Não é isso? Não é assim que funciona aí na sua família? Pois é, porque essas doenças, elas vão sendo cultivadas. Os nossos genes, que são partes, né, do nosso corpo que carregam informação, existem os genes que mais propícios a desenvolver doença ou não. Eles podem ser ativados ou não com as nossas escolhas diárias, especialmente a alimentação. Então, mesmo que você tenha uma informação genética, você pode desenvolver ou não de acordo com as suas escolhas. Então, existe uma dislipidemia familiar, por exemplo, mas é raro. Geralmente, quando você vê, existe um padrão na alimentação da família, um padrão no estilo de vida da família, e eu mesma recebo muitos pacientes que vêm com essa ideia de que é familiar, e quando a gente muda para uma alimentação baseada em plantas, quando a gente coloca uma atividade física regular, algumas ferramentas para melhorar o estresse, despenca esse colesterol, ajusta aí a pressão. Então, assim, existem muitas ferramentas que eu vou conversar com vocês um pouquinho de como é positiva essa mudança alimentar quando ela é bem balanceada. Então, essa alimentação padrão, que é considerada a ideal, a saudável para todo mundo que não é vegetariano, porque vegetariano o pessoal tem medo, essa alimentação padrão está relacionada ao desenvolvimento de todas essas doenças. Essas doenças, pressão alta, diabetes, osteoporose, artrite, artrose, todas essas doenças são consideradas doenças crônicas não transmissíveis. E essas doenças, segundo o nosso Ministério da Saúde, essas doenças são responsáveis por mais de 70% das mortes. Então, mais de 70% das mortes, elas são causadas por doenças relacionadas ao estilo de vida, a alimentação, que a população de agora, com essa alimentação considerada a padrão, a ideal, está levando ao desenvolvimento dessas doenças. Nossa, Rê, mas então essa alimentação dos meus pais, de grande parte da população que não quer abrir mão, está relacionada a essas doenças? Então, será que eu poderia prevenir essas doenças? Exatamente. Se são doenças causadas pelas escolhas diárias, e se eu mudo as minhas escolhas diárias, eu consigo prevenir? Possivelmente sim. Então, essa alimentação, por que eu tô até agora falando desse ponto? Para você perceber e mostrar para os seus pais que essa alimentação padrão não tá legal. Ela está relacionada a todas essas doenças. Então, por que as pessoas vão se preocupar com a alimentação vegetariana, que é o mais raro? Inclusive com uma outra preocupação, né? Anemia. Mais de 30% da população tem anemia. E, infelizmente, por enquanto, ainda não é 30% da população vegetariana. Então, a gente tem que primeiro ir mostrando que como está, não está positivo. Porque eu já sei disso e você, estudando, já está percebendo, mas os seus pais, as pessoas que estão ao seu redor, não. Então, comece mostrando que como está, já não está positivo. Por isso que eu falei agora da saúde, mas você vai pesquisar sobre as outras formas também. A pandemia que estamos vivendo, relacionada ao consumo animal, que não é a primeira, né, doença causada do consumo animal, da produção animal, do meio ambiente. Então, traga realmente todas essas informações e fale com calma e elegância para abordar todas essas questões. Os estudos mostram que, na verdade, os vegetarianos têm uma incidência menor dessas doenças que mais matam no mundo. Então, a gente sabe que a alimentação tem esse papel importante, e aí eu quero lembrar você que a alimentação de um vegano é sem nada de origem animal, mas isso não quer dizer que ela é saudável. Se você se entupir de pão, macarrão, batata frita, é claro que você não vai se sentir bem. Então, é importante que você, especialmente se você tem uma limitação de legumes, verduras, etc., comece a provar outras coisas. Ah, mas eu não sei cozinhar nada, ninguém sabe. Ou alguém nasce sabendo cozinhar, ninguém sabe. Então, você vai começar a desenvolver isso, a pesquisar, a testar, e aí começar a ter uma alimentação mais saudável, de comida de verdade, de arroz, de feijão, de legumes, de frutas. E aí sim você vai aumentar a quantidade de nutrientes que você consome e vai ficar bem. Existem muitos outros vídeos falando sobre como se alimentar, como montar o prato, etc. Tem vários vídeos meus aqui no Vegflix. No meu Instagram também tem bastante conteúdo, então aí você consegue se aprofundar um pouco mais sobre essa parte alimentar. Hoje eu quis falar sobre alguma estrutura que você pode trazer para conversar com seus pais.
E nesse ponto, né, falando um pouco ainda da saúde, mas também já indo para essa parte financeira, é você mostrar para eles que essas trocas que você vai fazer, elas são positivas financeiramente, que você na verdade vai gastar menos. Como assim? A carne tem proteína, ferro, entre outras coisas, mas geralmente é o que as pessoas mais pensam. Como que você vai substituir? As leguminosas: feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, fava. Em torno de 100 gramas de carne, 100 gramas de leguminosa, tem em torno de 20 gramas de proteína nessa porção. E aí eu peguei aqui, pesquisei quanto custa o preço. Aí você vai fazer isso de acordo com as carnes que mais se consome na sua casa, tá? Eu peguei aqui 1 quilo de carne moída, custando em torno de R$35 o quilo. O frango eu encontrei por uns 16. Eu não peguei a carne mais cara, tá? Peguei carne moída. Já 1 quilo de feijão carioca custa R$10. Olha a diferença. Além disso, a carne, quando você esquenta, ela diminui. Põe um bife na frigideira, você vai ver que ela vai diminuir. Já o feijão, quando você coloca de molho e cozinha, ele aumenta. Então percebe que, nossa, eu vou trocar carne por feijão, então eu vou economizar pra caramba. Pois é, e é isso que você precisa mostrar para os seus pais. Quem sabe até eles se animam, tanto para essa questão da saúde, eles vão ver que dá para prevenir as doenças e até tratar as doenças com essa alimentação baseada em plantas. E aí você vai convencê-los de que vai ficar mais barato fazendo contas. Então veja os alimentos que você tem aí. 1 litro de leite de vaca encontrei em torno de R$4. Já um litro de leite de aveia que você fizer em casa custa custa R$1. Usando 100 gramas de aveia para fazer 1 litro. E aí essa comparação, gente, não é nutricional, tá? Do leite de vaca pro leite de aveia. Mas como o leite também não é necessário na nossa alimentação, não é a única fonte de proteína, de cálcio, é só para você usar em receita, mas é para você saber, caso você queira usar leite, você pode fazer aí seu leite de aveia. A aveia é um cereal super nutritivo, que tem proteína, tem zinco, tem bastante fibra, então você pode fazendo essa correlação aí, e aí tem essa troca, então, da carne pelos feijões, e também do leite, por exemplo, pelo leite de aveia que você faz em casa super rapidinho, tá? Aqui não dá pra ficar falando de todos os detalhes, né? É mais pra criar aquela estrutura pra ajudar você, mas pesquise sobre cada uma dessas relações e comece a testar aí na sua casa o que você vai fazer dessas substituições, se jogue mesmo na cozinha, como eu falei, veja conteúdos de outras pessoas, veja mais conteúdo, tem bastante receita no meu Instagram também. Eu tenho um curso de mais de 10 horas falando sobre estilo de vida, então não tem como eu fazer tudo isso em uma aula, mas é para te dar uma noção, uma estruturinha para você conversar com os seus pais também. Além dessas doenças que geram mais de 70% das mortes, o consumo de produtos animais gera muitos desconfortos, que às vezes você tá sentindo, alguém da sua família tá sentindo. Então, intestino preso, espinha, dor de cabeça, rinite, sinusite, tudo isso pode estar relacionado ao consumo desses animais, né? Além do colesterol alto, etc., que a gente já falou. Então, veja quanto benefício não só para evitar doenças, mas para melhorar também a qualidade de vida. Porque a gente não quer só viver muito. As pessoas hoje em dia estão vivendo mais, mas estão vivendo pior. Então, perceba que isso pode ajudar com que viva mais, mas viva melhor também. E fazendo teste com essa alimentação balanceada, uma alimentação mais baseada em plantas balanceada, você vai perceber isso. Eu falo que o corpo é muito generoso. Em poucos dias, ele já começa a apresentar melhora, então, de intestino, de rinite, sinusite, dor de cabeça, enfim. Então, também é uma ótima experiência para você testar e vivenciar e perceber todos esses benefícios. E aí, use todas essas informações para fazer as suas pesquisas, né? Como eu falei aqui, eu tô deixando alguns links e você consegue, nesses próprios links, que vão ter algumas cartilhas, você tem todas as referências lá embaixo para você pesquisar também. E isso vai ser super importante para você ganhar segurança, para conversar com seus pais, conversar com outras pessoas e, quem sabe, espalhar mais sementes por aí, sabendo que você tá fazendo o melhor por você, pro planeta, pros animais e pro coletivo também. Busque, então, uma alimentação saudável, converse com os seus pais, fale sobre essa parte da saúde, dessa parte financeira, se jogue na cozinha e, especialmente, seja feliz com essa sua escolha. Cuide de você e, naturalmente, está sendo melhor para o coletivo também.
Conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, se tá mais com uma empolgação maior para conversar com os pais. Se você já fez algo que te ajudou, compartilha aqui para ajudar quem tá passando por essa situação também. Se você tem links de vídeos, de pessoas que te ajudaram nesse processo. E fique ligado aqui no Vegflix, o universo veg em um só canal.